Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Irmãos, esse ano de 2023 é um ano muito especial para a minha vida. É um ano de muitos, quem entende e crê que o Senhor fala de todas as formas. É um ano muito especial. É um ano em que eu faço 12 anos que estou nessa cidade. É um ano que eu completo 40 anos de vida. E é um ano também que eu tenho 25 anos que conheço a minha esposa. E exatamente hoje, Jadi, há 25 anos atrás, ela me enrolou e me deu um beijo, roubado. É lógico que isso é brincadeira, foi eu que roubei dela. Mas, louvado seja Deus por isso. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, por favor. No capítulo 2. Eu quero ler um versículo, que é o versículo 20. Gálatas 2. Versículo 20. Aleluia. Quem achou, diga eu achei. Diz assim a palavra de Deus. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Antes de você sentar, feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, entronizamos o Senhor no meio dos louvores e agora queremos ouvir a tua palavra. Senhor, que tudo que for ministrado e falado encontre repouso em nossos corações de uma maneira ímpar, de uma maneira que nos faça tirar de um lugar, ó Deus, e nos colocar num nível mais alto. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Bruno, tá muito fechado esse som pra mim, cara. Muito, muito, muito. Tô parecendo que eu tô falando dentro de uma lata de leitinho. Se puder aumentar e abrir aí, enfim. Irmãos, essa semana, como o Aurélio falou, eu fiz aniversário. E esse ano tem sido um ano assim muito específico para mim, de algumas coisas que o Senhor tem direcionado, o Senhor tem falado. E, de fato, eu entendo que Jesus está voltando. Quem crê nisso, diga amém. E tem uma preocupação muito grande no meu espírito, porque eu entendo que a salvação ela pode ser perdida sim. Eu entendo que a salvação ela não é algo dado uma vez para sempre. Eu tenho isso, a verdade, dentro do meu coração, de uma coisa muito verdade mesmo. Então, eu tenho temor do Senhor e tenho também medo de estar fazendo aquilo que não gera temor na minha vida. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, tem coisas que a gente, no meu caso específico, eu tenho desenvolvido dentro de mim. Eu quero deixar claro que quando eu falo de medo, eu estou falando de uma porcentagem muito mais baixa do que o temor. Mas eu tenho esse zelo, talvez a palavra melhor seja colocada, para que eu não venha cometer erros, mas não apenas porque eu sou o pastor da igreja, não apenas porque hoje está o cajado na minha mão. Isso aí, irmãos, para mim é consequência de anos. É que as pessoas veem só o agora. Então, agora o pastor está com o cajado, então... Não, isso para mim, irmãos, nunca mudou no meu coração, eu continuo sendo o mesmo. Agora, a preocupação minha é justamente pelo peso que isso traz. E isso, no meu coração, tem me levado a lugares de estar atento a tudo que o Senhor tem falado. Atento mesmo, até inclusive de que forma a gente tem que ficar, de que forma eu tenho que falar, como eu me portar. Sabe aquele ambiente, como quem diz assim, de que eu não quero morrer na praia. Eu sei que Jesus está voltando, eu sei que Ele vem buscar uma igreja que se prepara, uma igreja que é sem mancha, sem mácula, que não tem ruga, ou seja, uma igreja que se adorna para o noivo, que se prepara para esse lugar de entrega. Então isso na minha vida, muito mais do que há tempos atrás, hoje tem sido ainda mais real. Então isso para mim tudo fala, sabe? Tudo fala. Eu estou no trânsito, eu estou em casa, eu estou na chácara, eu estou numa visita, eu estou em qualquer ambiente, eu estou atento, porque de alguma forma o Senhor está me guiando. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo que habita em nós nos guia toda a verdade. Então, para quem é cristão, às vezes a gente cria uma certa dependência do culto, entendeu? Então, por exemplo, não, lá o culto Deus vai falar comigo. Não, irmão, Deus fala contigo, você no vaso, você no banheiro, você em qualquer outro lugar.
Porque Deus, Ele quer falar contigo e vai fazer o possível para te tirar de um lugar onde você, digamos assim, se deixa levar por embrólios da vida, por situações, e muito mais pela nossa raiz pecaminosa. Porque você sabe que eu e você somos bonzinhos quando Jesus toma conta de nós. Mas quando Jesus começa a perder ali, como diz assim, o espaço para a carne, para a alma, para o velho Abel, ou velho, não sei o que você entende sobre isso, mas você começa o quê? Dar vazão a quem você é realmente. E de fato nós somos a nossa reação. Eu e você, já cansei de falar sobre isso aí, ninguém é aquele que pensa para ser. Você é exatamente a sua reação. Se alguém mexe contigo, e aí? E vai. E aí começa a discussão, começa isso. Você entra naquele ambiente onde você perde a razão. Você já ouviu falar sobre isso, né? Você tem a razão de algo, mas você vive um ambiente tão raivoso que daqui a pouco você se perde dentro dele. E quando eu comecei a ser ministrado pelo Senhor nessa semana, eu recebi uma ligação de um jovem que eu cuidei dele junto com a Priscila, eu acho que não me engano, há 17 anos atrás, quando nós morávamos em São José do Rio Preto, onde não tinha ainda, acho que vocês não moravam lá ainda, né? Não. Tava o pastor Jerry. Como é que é o nome dele? É Jerry, né? Você estava em Barretos. Eu fui para São José do Rio Preto, saí do Paraná para morar lá, peguei uma representação de calça jeans na época e achei que dava certo, mas só me meti em, sabe, aquelas decisões que você toma e que você paga um preço alto por isso. E eu e a Priscila fomos, obviamente a Priscila foi comigo, e passamos 3 meses lá em São José do Rio Preto, e nesse tempo que nós estivemos lá, tinha um pastor muito querido, que um dia ele vai estar aqui com a gente ministrando a palavra, voltou de novo a lata, não sei o que aconteceu. E, sabe, ele chegou para nós e falou assim, me ajuda nisso aqui. E eu e a Priscila, na época, sem ter muito conhecimento de muita coisa, acabou o quê? Cuidando daquele jovem, e 17 anos depois, eu não sei como, eu acho que é da lista de transmissão infinita do meu pai, que ele tem ainda desde os 5 anos de idade até hoje, deve ter colocado lá que eu estava de aniversário, e alguém pegou e mandou mensagem para ele, e, enfim, mandou para mim, e ele falou assim, eu aprendi uma coisa, eu aprendi que nós vivemos no Senhor em todo o tempo. E desde quando eu te conheço, eu entendi que você foi bênção porque você entendia isso. E eu fiquei pensando, mas eu não entendia isso. Ele achava que eu entendia, mas eu não entendia o que eu estou entendendo hoje. Naquela época o Senhor estava formando algo em nós. E é justamente sobre isso que eu quero ministrar nessa manhã. Como viver as coisas do Senhor. Como viver aquilo que tem o Deus como propósito. Como viver isso. Como fazer disso um estilo de vida. Como fazer desse ambiente algo prático nas nossas vidas. E o texto de Gálatas, ele dá uma abrangência maior, que diz o seguinte, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo. Presta atenção aqui, irmãos, que eu quero falar sobre 3 coisas de como viver. Diga assim comigo. Primeiro, viver em Cristo. Segundo, viver por Cristo. E terceiro, viver para Cristo. Você entendeu? Vamos lá. Primeiro, viver em Cristo. Segundo, viver por. E terceiro, viver para. Você entendeu? Tem coisas na nossa vida que nós precisamos dar continuidade àquilo que o Senhor falou. É como eu sempre digo, é um rio que corre para dentro de nós e a gente pega e deixa isso fluir. É basicamente você receber uma transformação, basicamente você mostrar o que foi feito na sua vida e basicamente você levar isso a outras pessoas. Esse mês, quando o Senhor nos direcionou a ministrar sobre o Geás, ou seja, você vai aprender sobre João 15, do 1 ao 10, que fala exatamente isso. Exatamente que eu estou em Cristo, que é a videira, e eu sou um galho, eu sou um ramo. Então, se eu estou na videira certa, eu tenho que também dar o fruto certo. Se eu estou numa videira e estou dando fruto errado, naquela videira que é Cristo que eu não estou. Só que se eu e você pensarmos, nós, quando somos chamados por Cristo, quando nós aceitamos a Ele, é algo natural na nossa vida passar a dar frutos. E eu e você damos frutos de qualquer forma, entenda isso. Se você está em Cristo Jesus, os seus frutos vão ser iguais àquilo que o Senhor espera que seja. Mas se você não está em Cristo Jesus, você está em alguma coisa que não é o Senhor, e mesmo assim, você vai dar fruto. Porque lá no Gênesis, Deus fez o homem e deixou claro que ele tinha que crescer e dar frutos, multiplicar. Então eu e você vamos, aprenda isso, eu e você, diga comigo, eu e você, vamos, sem dúvida nenhuma,
gerar frutos. Agora, a verdade é essa. Onde você está plantado? Então, quando você olha, por exemplo, para uma família que ainda não se entregou a Jesus, essa família tem um caráter muito bom, tem riquezas, tem tudo isso, você vê toda a geração indo no mesmo caminho. Mas chega num determinado momento que acontece alguma coisa que falta exatamente Cristo, falta exatamente o Senhor. Essa família começa, então, uma pessoa a dar frutos diferentes. E aquela família, de repente, começa a entrar no outro nível. E os parentes ficam todos aqui. Você começa a ver que começa a dar uma divergência de pensamento. Porque essa família tem os olhos naquilo que é carnal e essa família começa a buscar aquilo que é espiritual. Sendo que o que é carnal, ele tem fim, ele desfarela. Ele não tem garantia de eternidade. Mas o que é no Senhor tem uma eternidade futura. Quem crê nisso, diga amém. Então, viver como Cristo espera, eu preciso compreender que, de alguma forma, como diz lá em João 15, nós vamos dar frutos. Só que o Senhor fala que nós temos que dar frutos, mas frutos que permaneçam. Não é apenas lançar um fruto como quem diz assim, eu ganhei uma pessoa para Jesus e largar ela e deixar ela de qualquer jeito. Não, não funciona assim. Eu tenho que ensinar, eu tenho que fazer o meu papel, eu tenho que cuidar como uma plantação. Quando você planta uma árvore, seja de um pé de acerola ou de limão, você não planta lá e esquece aquilo. De vez em quando você vai lá, dá uma limpada, faz aquela coroa, né? Joga uma coisa, joga um pouco d'água e deixa isso crescer, até a hora de dar fruto. Assim é o texto quando fala assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabe um erro que a gente comete muitas vezes? É quando, por exemplo, assim, nós aceitamos a Jesus. O Smiley falou isso no louvor. Vem como estás. Só que quando você se entrega a Jesus, você não pode mais estar do jeito que veio. É necessário haver uma mudança. Você pode vir do jeito que está. Pastor, mas Deus vai ouvir minha oração? Claro que vai. Pastor, mas Deus... Claro que vai. Agora, a partir do momento em que Ele entra e faz morada na sua vida, ou seja, Ele vive em mim, eu não posso ser mais as coisas que passavam. Por isso que é fato que às vezes as pessoas se batizam, eles entram um pecador seco e levantam o quê? Um pecador molhado. Porque a sua vida não condiz com aquilo que está carregando. E como diz o texto aqui, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Entenda uma coisa, irmãos. Às vezes a gente para pensar que Deus, ele, quando entra na vida de uma pessoa, parece que ele muda a pessoa de ponta cabeça, como quem diz assim, não, se ele era gago, não é gago mais, se ele era isso, se ele era aquilo outro, não é mais. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com atitudes, tem a ver com direção. Uma pessoa que se entrega verdadeiramente a Cristo e diz assim, Cristo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Se ela estava indo nessa direção, automaticamente, por compreender quem Cristo é, ela anda para esse lugar. Porque tem que haver o quê? Uma reconciliação com o propósito de Deus. O propósito de Deus é vida eterna para o ser humano. O propósito de Deus para os seus filhos através de Jesus é vida eterna. Só que a gente se perde muito naquilo que a gente acha. A gente se perde muito naquilo que a gente é confrontado pelas situações da vida. A gente para. Irmãos, eu não gosto de ouvir muito essa palavra que processos daqui, processos de lá, não que eu tenha, ou que, enfim, tem os irmãos advogados aí, qualquer coisa eles cuidam. Mas assim, o que eu estou querendo dizer é que tem gente que vive processos e diz que Deus está nos processos. Onde Deus está numa decisão que você tomou errada? E que processo é esse que você está vivendo? Processos em Deus são aqueles que Ele tira de um lugar e leva para outro. Lembra de Filipe? Filipe foi tirado de uma situação, literalmente colocado outra para viver algo de Deus. E isso eu entendo o processo. Agora, uma pessoa que não se sujeita à palavra de Deus, uma pessoa que não busca conselho, uma pessoa que toma decisões sozinho, faz de tudo que é jeito, quer viver processo e dizer que Deus está nesse processo, desculpa. E o que eu estou entendendo é que você está andando errado e querendo dar legalidade para a rebeldia que está no teu coração. Preste atenção ao que eu estou querendo dizer, irmãos. Viver processos de Deus é uma coisa. Agora, viver o processo sem Deus é outra coisa. Chaves são entregues para quem tem condição de abrir portas. Não é qualquer um que tem que ter uma chave, não, eu vou abrir uma porta. Não, irmão. Eu preguei há 4 semanas atrás que decisão é uma chave que se abre por dentro. Se você é uma pessoa que sabe que tem que mudar e não muda, não vem dizer para Deus que você está vivendo um processo. Você está lutando contra uma verdade que você já sabe que tem que fazer. Quantos estão entendendo o que eu estou falando em nome de Jesus? Então, é esse ambiente de viver Cristo que implica o quê? Se eu tenho Ele, eu naturalmente tenho que viver como Ele.
É basicamente assim. Não tem como você nascer na família Vieira e querer andar na família Abstroiter. Não tem como você nascer num ambiente que Deus te plantou e que quiser viver de uma forma diferente daquilo. Quando eu falo família, eu estou falando daquilo que Deus te chamou para ser. Não tem como você chegar no cartório e dizer assim, não, eu não nasci, esquece tudo isso. Não, você nasceu naquele lugar. Você pode não querer carregar o nome, mas você nasceu nessa família. Quantas pessoas negam a Jesus por isso, mas nasceram no Senhor? Nasceram no Senhor, carregam a marca, têm um propósito, têm todo o entendimento, mas quando acontece alguma coisa, eles negam isso. E não é isso que o Senhor espera de nós. Uma coisa que falta na cabeça do cristão nesses dias, irmãos, entenda algo. É entender que o cristão, diga assim comigo, o verdadeiro cristão, ele é a imagem de Cristo. Por isso que o nome cristãos. Nós somos para o mundo pequenos cristos. Quando eu e você não andamos de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, automaticamente nós parecemos com todo mundo. E sabe aquela história de, não, eu tenho que fazer de tolo para ganhar o tolo, de sábio para ganhar o sábio, e por isso então eu vou fazer tudo o que tem que ser feito porque eu preciso ganhar o mundo? Está errado. Paulo não precisou fazer tudo o que o mundo tinha que fazer, e foi a pessoa que mais discipulou pessoas. Foi a pessoa que mais escreveu sobre a vinda de Jesus. E você vai ver que Paulo em nenhum minuto coloca a situação, digamos assim, a tua vontade, a minha vontade é essa. Pelo contrário, ele diz o seguinte, ó, se a minha vontade fosse essa, ele tinha tirado o espinho da minha carne. Quando eu orei e disse assim, Senhor, tem algo que me incomoda, tira de mim esse espinho da carne. O que o Senhor falou para ele? Paulo, a minha graça te basta. Então entenda, irmãos, viver nesses dias implica em compreender que eu vivo em Cristo. Diga comigo assim, o meu viver é em Cristo. Abre comigo 2 Pedro, por favor, capítulo 2, do 1 ao 4. Perdão, 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. 1 Pedro 1, do versículo 2 ao 4. 2 Pedro, perdão, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Olha o que Pedro fala. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Diga assim comigo assim, ó, se eu estou em Cristo, eu preciso viver em Cristo. E a chave está aí. Tudo que eu e você precisamos está no Senhor e pronto, final. Pastor, mas eu não sei viver assim como os pastores vivem, os líderes vivem. Irmãos, aqui não está falando para líder, aqui está falando para a igreja. Pedro está deixando claro para a igreja, vocês têm que viver, porque olha só, Ele nos deu algo preciosíssimo. As chaves necessárias para que eu e você venhamos viver o pleno de Deus na terra. Viver em Cristo é entender que as situações, elas são momentâneas. O meu passado é apenas uma escola, não pode ser a minha prisão. Tem tanta gente que não evolui no conhecimento do Senhor, não evolui nas buscas ao Senhor, porque fica parado como se aquele passado fosse mais importante que o hoje. Irmãos, a fé de ontem não é a mesma fé de hoje. Deus me usou, Deus fez, amém, glória a Deus, isso é mérito do Senhor, está lá, está tudo certo. Não estou dizendo que é esquecimento, não. Mas Deus é dia após dia, é hora após hora, momento após momento. Jesus não dizia para os discípulos assim, agora presta atenção agora, não, agora eu vou ser... Não, era em todo o tempo quem caminha com Ele, está aprendendo, está vivendo, está suportando. Viver em Cristo não é, agora eu estou bem, meu Deus, essa primeira semana é do pagamento, está tudo bem. Aí na segunda semana não tem mais pagamento, acabou o dinheiro, aí pronto, é 3 semanas de uma bipolaridade dentro de casa, chuta tudo e tal, mas chegou o pagamento. Vamos comer um X?
Não, mas não sei o quê, e vai, e se acaba e tudo mais, e xinga 2 pessoas só, Deus e o mundo, aquela coisa toda, mas aí cai o dinheiro na conta. Eu acho que nós podemos, sair para dar uma volta. Tudo, quem não vive em Cristo, bote isso na sua cabeça, coloca problema onde nunca existiu problema. Porque quem vive em Cristo, irmãos, sabe que é liberto. Nós vamos ceiar daqui a pouco, igreja. Quem vive em Cristo tem uma mente de governo do céu. Quem vive em Cristo tem uma mente que ela liberta. É uma mente que não se deixa ser acusado pelo inimigo. Quantas e quantas situações nós estamos falando de Deus, o inimigo pega e lança, mas você não tem moral para falar isso. Você está ali naquele ambiente, mas você não tem moral para falar. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará. Ou eu creio no que a Bíblia diz, ou então eu vou crer no que o Genésio fala. Viver Cristo é entender que se Cristo vive em mim, diga assim comigo, Cristo vive em mim. E pronto. Entenda o que eu estou falando nessa manhã. Pastor, como é que eu vivo nesses dias? Entendendo o que o Senhor está falando. Irmãos, o crente não pode se distanciar de crer que Ele está voltando. Mas eu tenho 176 anos, eu sempre ouvi isso, não interessa. O seu papel é continuar crendo, sendo fortalecido com a palavra dEle, vivendo, se enchendo. Sabe, é meditar sobre a palavra, é se debruçar sobre esse livro da lei, entender que Ele é o meu norte, o meu sul, o meu oeste, o meu leste, mas eu não posso fazer disso aqui algo como quem diz assim, foi por causa disso que eu estou onde eu estou. Eu poderia ser diferente, eu poderia ser desse jeito, irmãos, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o Senhor, tem que ver com a sua decisão. Quem crê nisso, diga amém. A outra coisa também, irmãos, é viver por Cristo. Abre Efésios capítulo 4, Efésios 4, do versículo 22 ao 24. Efésios capítulo 4, do versículo 22 ao 24. Diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vós renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais de todo o homem criado segundo Deus, olha só, em justiça e retidão procedentes da... Pega a sua Bíblia mais alto assim, mais alto, faz assim. Essa é a verdade que eu tenho que seguir. Irmãos, você não quer, fica com ela levantada assim. Você não quer errar? Siga isso aqui, pastor, mas eu vi no Instagram, eu vi no YouTube, eu vi que tem uns caras bonitinhos que sentam na cadeira e fala, isso, aquilo, outro. Irmãos, diga assim comigo, isso aqui que faz diferença na minha vida. E pronto, acabou. Não tem como viver não entendendo que viver em Cristo e viver por Cristo. Viver por Cristo é entender que existe uma diferença em eu ouvir o Genésio e eu ouvir Jesus. Ouvir a pessoa que não tem vida para falar nada com aquele que tem vida para falar. Ouvir o que a Bíblia diz sobre todas as situações. Isso é viver por Cristo. Porque quem vive por Cristo caminha nele. Diga assim comigo, quem vive por Cristo caminha como Ele. E nesse ambiente, o que Jesus fez? Cumpriu todo o propósito do Pai. Aí eu nem vou entrar no que diz que Deus é amor, mas só dando uma pinceladinha aí. Como é que está sendo o ambiente que você está vivendo? Você é uma pessoa fácil de perdoar? Você é uma pessoa fácil de se colocar no lugar dos outros? Você é uma pessoa fácil de entender o coração das pessoas? Você é uma pessoa, digamos assim, que facilita o entendimento das pessoas? Ou você é sempre uma pessoa que quando fala alguma coisa, alto lá, espera aí, sabe aquele cara da escolinha do professor Raimundo? Há controvérsias.
Tudo que se fala não é bem desse jeito. Tudo que se... Não está isso, aquilo. Sabe aquelas pessoas que... Não, é porque no meu entender... mas o que o Senhor falou não basta? Não basta a revelação de que você... Eu acho interessante, esses dias aconteceu uma situação bem interessante comigo. Não vou citar nomes, não é essa a minha intenção. Mas sabe quando você apanha nem sem saber por que você fez? Quando já passaram por uma situação assim, você literalmente é exposto numa coisa que você não tem nem noção do que está acontecendo. Foi o que aconteceu comigo essa semana. Através de uma outra pessoa, eu quis ajudar alguém e eu passaram o meu telefone para uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, não sei nem quem é, nem se é magro, se é alto, nunca vi. E aí o que aconteceu? A pessoa mandou uma mensagem para mim de manhã, foi bem no dia do meu aniversário. Então, imagina, eu dei oi, passou, quando eu fui ver a mensagem era 10 horas da noite, estava faltando, não, era na quarta-feira, no GA. Rapaz do céu, que eu abri o celular, que eu fui lembrar da história, meu Deus do céu, cara, mas uma pessoa assim me chama, eu acho que a coisa mais leve que ele me chamou foi de fariseu. Eu falei, tá bom, né? Que loucura a gente está vivendo, irmãos. E a pessoa vem com respaldo bíblico, teológico, e eu só disse olá. Eu queria ajudar a pessoa, irmão Pedro. Eu queria sentar com ela para entender o problema dela. Mas ela entrou no nível de, sabe do saduceu lá? Porque teus discípulos aí comem sem lavar as mãos. E um conhecimento bíblico, teológico, porque isso, porque sabe aquelas coisas todas. Eu só mandei para ele assim, eu só disse, querido, me perdoa. Me perdoa. Mas eu não sei. Me perdoa, cara. Se tu acha tu já tem uma pré-concepção de quem eu sou. E eu não estou aqui para te convencer de nada. Acabou. Mas eu falei assim, o meu coração é te ajudar. Você quer que eu te ajude? Vamos marcar, vamos sentar, vamos conversar. Vamos parar com esse negócio de WhatsApp. Olha no meu olho. Vamos conversar tete a tete. Para com isso. Não, mas é porque a Bíblia... Eu falei, meu irmão, para. Você está num ambiente de loucura já, calma. Sabe o que é isso, irmãos? As pessoas querem usar da palavra de Deus para justificar seus erros. E lembre-se, um texto fora de contexto vira o quê? Pretexto. Tem tanta gente que pega a palavra de Deus e coloca ela fora de um contexto para dizer que está vivendo coisas certas. Eu vivi assim, sabe, irmão? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma vez, primeira vez que eu vim para o sul do Brasil, eu vim passar férias e o Senhor usou a vida de um homem para dizer que era para mim vir para aquela cidade. E eu não vim. E quando eu voltei para Belém, eu já contei isso para algumas pessoas, aonde eu trabalhava, o meu patrão chegou e me deu 3 vezes mais do que eu ganhava. E aí eu entendi que a palavra que Deus tinha para mim era ficar lá. Só para você entender o que eu estou querendo dizer para você nessa manhã. Tem tantas vezes que a gente pega a palavra e usa a nosso favor. É basicamente dizer que Jonas engoliu o grande peixe. Você está entendendo? É inverter o agir de Deus para consolar aquilo que você quer que aconteça. Porque a minha mulher, porque o meu marido. Irmãos, o que Deus uniu não separa o homem. Pastor, mas é a vida. É outra história. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu creio nisso em nome de Jesus. Agora, calma lá. Calma lá. Calma lá. Então diga assim comigo, como assim? Diga assim, como assim? Só tem uma saída. Fala assim, só tem uma saída. Viver por Cristo. Não estão entendendo o que eu estou falando? Deus tem derramado sobre a sua vida conhecimento, verdade, palavra. Não inventa moda. Não tenta buscar em coisas que a tua alma quer. Irmãos, aquilo que a tua alma quer é pendor da carne. E é pecado, é morte. Mas aquilo que teu espírito clama é vida e paz. Vida em paz.
terceiro ponto que eu entendo nesse versículo é viver para Cristo. Abre 2 Coríntios 5, por favor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós estamos entendendo o que o Senhor está falando nessa manhã. Gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Vem cá, grupo de louvor. Preste atenção no que foi ministrado nessa manhã. Você quer aprender a viver como Cristo espera? Primeiro, viva em Cristo. Segundo, viva por Cristo. E terceiro, viva para Cristo. Deus te incumbiu de uma função específica na terra. Deus te colocou num lugar específico no propósito dele. Entenda, todas as coisas são claras diante do Senhor. Não existe nada encoberto. Não existe nada que ele não saiba. Tudo está na sua mão. Nós precisamos entender que como nós estamos vivendo nesses dias determina muita coisa para a volta de Jesus. Ah, pastor, mas eu vivo bem, eu sou uma pessoa que estou bem, eu sinto que eu estou bem. Amém, irmãos? A palavra diz que aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Mas se de alguma forma, não deixa completar o versículo, irmão, porque isso é uma decisão sua. Que aquele que está sujo vai sujar ainda mais. Dê um basta. Diga não, eu não quero ser assim, eu quero viver em Cristo, para Cristo e por Cristo. Porque é Ele que me sustenta, é Ele que me deixa em pé. Irmãos, você pode ter o maior conhecimento do mundo. Você pode ter lido todos os livros cabíveis e imagináveis do que você imaginar. Você pode ter 150 anos de igreja, você pode ter mais de milhões de conversão através da sua vida. Mas se você, no momento mais triste, no momento em que você mais está perdido, não entender quem de fato Ele é na sua vida, de nada adiantou tudo isso. De nada adiantou tudo isso. Sabe, irmãos, o Aurélio mandou para mim um videozinho essa semana de uma menina vendendo bolo de pote, esses rios aí bem legal. E acho que o rios era no contramão do mundo, alguma coisa assim. Uma menina, ela deve ter o quê, uns 10 anos, aquela menina, 2 irmãzinhas gêmeas. E lá no Jalapão, no Tocantins, Jalapão, isso. Acho que os carros paravam lá em determinado lugar e ela saía vendendo doce, bombom e balinha e falando e tal, aquela coisa, isso é 10. E aí no carro o povo comovido pela situação, né? Comovido com a ideia da criança estar vendendo de uma forma tão articulada, tão simples, tão pura, tão verdadeira no que falava. Por isso que a Bíblia diz que o céu é das crianças, irmão. O céu é das... Nós que somos velhos, a gente inventa muita moda. Criança é muito simples. E se a gente não tiver o coração dela, não vamos entrar no céu não, viu? Se você não tiver e eu não tiver o coração de criança, nós não vamos entrar no céu não. Por isso que quando a gente leva uma repreensão como eu levei sozinho aqui, eu disse assim, isso não vai ficar só comigo não. Vou dar-lhe nos outros também. Estou brincando, irmão. Quando a gente é repreendido, ou a palavra certa, né? Vamos falar para os teólogos aí, admoestado pela palavra de Deus, a gente tem que dar glória a Deus, irmãos. Porque Deus repreende o filho aqui, ama. Voltando ao assunto da menina, e aí ela falava e tal, aquela coisa toda, de repente ela falou, beleza, tal. Posso orar por vocês? Irmãos, sabe o que me mais marcou naquele vídeo? Me deixou assim bem entusiasmado. É que o Senhor, Ele não muda. Em todo tempo Ele é Deus.
queira você ou não, Ele sempre vai usar quem quer. Ele sempre vai mover para quem precisa ouvir. Ele sempre vai dar um jeito de, sabe, em qualquer lugar na face da terra, Ele se represente como o Senhor, o Salvador. Irmãos, entenda o que nós carregamos. Uma criança de 10 anos podia... Aquilo ali para mim foi a pregação que eu precisava ouvir. Ouvir que a pureza de uma criança atrai a presença de Deus. E quando nós ministramos uma palavra sobre essa, que é viver Cristo, viver por Cristo e em Cristo, ai, irmãos, nós deveríamos sair daqui, sabe como? Eu e você, Senhor. Pai, me ajuda, Senhor. Me ajuda, porque eu sei que Tu está voltando. Eu sei que o Senhor quer que eu me alinhe. Eu sei que o Senhor quer que eu faça as coisas como tem que ser feito. Não é por... Bote isso na sua cabeça. Não é por pessoas, irmãos. Não é por religiosidade. Não é por placa de igreja. Não é por falar bonito. É por permanecer em Cristo Jesus. É por permanecer em Cristo Jesus. E é essas pessoas, é esse lugar de pessoas que entendem, que se preparam, que vão com o noivo. Você está entendendo? Das 5 nécias e as 5 prudentes. É sobre isso nesses dias. Quem está preparado, o noivo vai dizer, vem comigo. E quem não está, não adianta chegar e dizer, Senhor, divide comigo o que tu tem. Porque isso é pessoal. É você e Deus, meu irmão. É você e Deus. Ah, mas o meu pai, isso, a minha mãe. Está aqui. Se eu não buscar para mim, você acha que eu vou chegar e dizer assim, ó, eu sou filho de Itamar de Socorro, eles abriram algumas igrejas. Acabou. Sou eu diante do Senhor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu queria que você levantasse a sua mão, fechasse os seus olhos. Enquanto nós cantamos uma canção, examine-se você o seu coração. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. Esqueça quem está do teu lado. Sabe, é você e Deus. É você e Deus. É você e Deus. Maravilha do céu. Que essa palavra esteja firmado no seu coração. E que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo. Deus te abençoe. E siga o nosso canal para mais conteúdos. Para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.